Nessa nossa aula, eu vou explicar duas coisas para vocês. Primeiro, mostrando uma planilha simples, que eu comecei a trabalhar em cima da última aula passada, e depois vou apresentar para vocês duas funções bacanas. Nós vimos aqui um campo, por exemplo, esse campo Luiz Cláudio aqui. Se eu pegar esse campo e colocar o ponteiro do mouse na parte de baixo, tá? À direita, clicar e segurar e eu arrastar, olha o que acontece. Ele duplica o campo. Certo? No caso, quando tem um texto, que seria esse segundo campo aqui, avaliação 1, e depois desse texto tem um número, ele pega esse número, se eu fizer a mesma coisa, olha o que acontece. Ó. Vou também embaixo, olha o que acontece. Ele vai adicionando 1 nesse número. A mesma coisa, qualquer coisa que você fizer que tiver uma numeração à direita, e você clicar e arrastar, ele vai somar um número. Só que quando é número apenas, olha o que acontece. Se eu fizer isso, quando tiver só número, ele não faz. Para eu fazer isso, eu tenho que mostrar a lógica de sequência que você quer que ele execute. Para eu fazer com que ele some de 1 em 1, eu tenho que colocar o número 2 na segunda célula e marco as duas células, e lá no final da célula, eu vou, clico da segunda célula e vou e arrasto. Olha o que ele faz. Se eu colocar 1 aqui e colocar o número 3, bom, eu coloco aqui o número 1 e coloco o número 3. Marco as duas células, aí clico e arrasto. Ó. Que números que estão vindo aqui? Os números primos. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, assim por diante. Se eu quiser, por exemplo, saber a tabuada do 3, eu coloco aqui, ó, 3 e começo, 3, 6. Se eu clicar nas duas células e arrastar, olha o que acontece. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, assim por diante. Se eu quiser de 10 em 10, eu coloco aqui, ó, 10. Depois eu coloco na segunda célula 20. Aí eu marco as duas células, vou lá na pontinha aí, ó. Vai 10, 20, 30, assim por diante. A mesma coisa aqui. Se eu quiser dar uma sequência, eu coloco 11 aqui, ó. Vou colocar 11 aqui, olha, vamos ver o que acontece, ó. Só coloquei 11. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Ele faz uma sequência doida aqui, mas ele faz, ó. Ele vai somando de 10 em 32 até 11 e vai somando. Tá? 11 menos 10 e 32 dá quanto? Aí ele pega 11, dá 68. Aí ele vai somando. 11 mais 0,68, 11,68 mais 0,68, 12,36 mais 0,68, assim por diante. O bacana é esse cara aqui, ó, que um dia vocês podem utilizar, vocês vão poder utilizar, que é a parte de dias. No caso de dias da semana, se eu marcar aqui segunda-feira e marcar tudo, olha o que acontece, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Só que tem um negocinho aqui que eu coloco, que eu aperto, que eu tenho no final da... Vou colocar aqui mais. Vamos ver aqui, ó. No finalzinho dessa sequência, tá vendo esse quadradinho aqui? O que eu faço? Eu clico nele. Olha o que acontece se eu colocar aqui, ó, preencher dias da semana. Se eu colocar preencher dias da semana, ele faz, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ele esquece o sábado e domingo, são dias úteis. Aí volta para segunda, terça, quarta, quinta e sexta e esquece sábado e domingo. E se da mesma maneira eu fizer aqui, ó, e clicar novamente em dias, ó, clicar novamente em dias, ele volta sábado e domingo para mim. Perfeito? Aqui as datas tem uma função muito importante, muito interessante. Se eu clicar aqui na pontinha da direita embaixo, clicar, segurar e arrastar, olha o que ele faz para mim, ó. Ele vai de dia em dia, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, assim por diante. Mas, aqui embaixo, se eu clicar aqui embaixo, nesse menuzinho, eu posso clicar, acredite, eu vou colocar aqui, preencher meses. Quando eu clicar em preencher meses, olha o que ele faz, ó. 1 do 6, 1 do 7, 1 do 8, 1 do 9, 1 do 10, 1 do 11, assim por diante. Ele não vai de dia em dia, ele vai de mês em mês. E se aqui embaixo eu clicar aqui e colocar preencher anos, olha o que ele faz para mim. Ó.
1 do 6 de 2020, 1 do 6 de 2021, 1 do 6 de 2022, 1 do 6 de 2023 e assim por diante. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra coisa super interessante. São duas funções bacanas. Olha a situação aqui nessa planilha. Olha. Isso acontece na empresa, tá? Normalmente a empresa, quando vai mandar carregar alguns dados de banco de dados, os dados vêm assim, ó, por exemplo, Luiz Cláudio, vírgula, um espaço em branco, professor, que é o nome da pessoa, é a profissão dela e o RG. Ana Maria é médica e o RG dela é esse. Rodolfo Santos, psicólogo, e o RG dele. Cristiane de Lalo, floricultista, e o RG da Cristiane. Certo? Só que o que eu quero fazer? Eu quero separar automaticamente o nome, a profissão e o RG. Aqui nessas células, aqui, ó, eu quero o nome nessa célula, eu quero o RG, a profissão nessa célula, e quero o RG nessa célula. Automaticamente eu quero que ele faça. Normalmente, o que a gente faz? Na unha. Na unha o cara faz isso aqui, ó. Ele marca o nome do cara, clica aqui, copiar, aí vem aqui e colar. E assim por diante, ó. Ele vem aqui, clica aqui, copiar, e vem aqui e cola. É um saco. Imagine que, ao invés de 4 pessoas aqui, tivesse um cadastro com 40, 100 pessoas para fazer isso. Então, existem duas funções que eu utilizo para que o próprio Excel faça isso automaticamente. Preste atenção com calma que eu vou fazer. Primeiro, eu vejo aqui o Luiz Cláudio, percebe o Luiz Cláudio? O nome, entre o nome e o cargo tem uma vírgula, não tem? Certo? E entre o cargo e o RG tem outra vírgula. O que eu vou fazer? Eu vou procurar a posição que está essa vírgula e vou dizer para o Excel copiar o texto só o que tem antes da vírgula e jogar no campo nome. Vamos lá, vamos fazer isso. Para isso, eu vou usar uma função chamada procurar. Eu vou procurar dentro de um texto a vírgula. Então, eu coloco assim, ó. Na função do Excel, sempre tem que começar com um caractere igual. Então, é igual, procurar. Quando você coloca uma função no Excel, do lado ele já aparece o que falta para você preencher de parâmetros dessa função. Aqui ele está me pedindo, para eu colocar qual é o texto que eu estou procurando. Eu estou procurando uma vírgula, então eu vou colocar um texto entre aspas, essa vírgula. Vou colocar abre aspas, vírgula, fecha aspas. Aí ele está pedindo um segundo parâmetro. No Excel, para mudar de parâmetro, eu tenho que colocar o ponto e vírgula. O segundo parâmetro é em qual texto eu vou procurar a vírgula. Eu vou procurar o vírgula nesse aqui, ó, no texto de Luiz Cláudio, professor 456789. Ó. Então, eu clico na célula do texto que eu estou procurando a vírgula. Cliquei, aí vou para o próximo parâmetro, eu digito o ponto e vírgula. Aí ele está dizendo para mim qual é a posição inicial. Dentro do texto tem caracteres. Cada caractere está numa posição. Da esquerda para a direita, caractere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é o caractere inicial? A partir de que caractere eu quero que ele faça a busca? Eu quero que ele faça a busca a partir do caractere 1, lá da letra L do Luiz. Então, eu coloco o número 1, e fecho o parênteses. Pronto. Olha o que aconteceu aqui. Deu um número 13, não deu? Olha aqui, ó, vamos fazer a conta aqui. O L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A vírgula depois do Luiz Cláudio fica exatamente na posição 13. E vamos para a próxima posição. Eu quero descobrir agora a segunda vírgula. Onde está a segunda vírgula? Venho aqui em profissão, né? No campo profissão, e eu coloco igual. Também procurar. Ele pede para mim que texto eu vou procurar. Vou procurar vírgula também. Coloco lá vírgula. Ponto e vírgula para ir para o próximo parâmetro. Qual texto que eu vou procurar? Segunda vírgula. Vou procurar aqui, ó, nesse texto do Luiz Cláudio, professor 456789. Ponto e vírgula. E ele está me pedindo agora a primeira posição. A partir de onde eu vou procurar? Eu tenho que procurar a segunda vírgula
a partir da posição da primeira vírgula, mais um caractere. A primeira vírgula, em qual posição ela está? Está na posição 13. Então, eu vou colocar... E o 13 está onde? Está nesse campinho aqui no C2. Ó. Eu clico nessa célula. Só que se eu procurar nessa célula, nesse espaço aí, nessa posição, já tem uma vírgula. Então, tem que ser dessa posição, 13, mais 1. Eu coloco o símbolo do mais, ó, mais 1. E fecho o parênteses e mando executar. Ó. Puf, 24. Vamos ver se na posição 24 mesmo? Ó. Começo aqui, Luiz L, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. A segunda vírgula está na posição 24. Perfeito? Vamos lá agora, continuando. Agora que eu sei que a primeira vírgula está na posição 13 e a profissão está na posição, a vírgula depois da profissão está na 24, eu vou extrair o texto. Essa função extrair o texto, eu vou extrair uma porção de um texto. Então, eu coloco lá, a função é extrair texto. Este texto, texto, abro parênteses. O que ele pede para mim como primeiro parâmetro? O texto que eu vou extrair, o texto onde está a porção do texto que eu vou extrair, que é exatamente aqui no Luiz Cláudio, ó, Luiz Cláudio, que é a posição B3. Aí eu coloco ponto e vírgula e ele pede um segundo parâmetro, que é a posição inicial. A posição inicial é a posição 1, que eu quero procurar o primeiro texto, que é o nome, né? Eu estou procurando o texto que está na coluna nome. A posição inicial é 1. E o terceiro parâmetro é o número de caracteres. O número de caracteres é o seguinte, lembra que a vírgula está na posição 13? Então, é 13 menos 1, que é exatamente um caractere antes da vírgula, que é a letra O de Cláudio. Então, eu vou colocar aqui. E onde é que está essa posição? Está aqui, ó, no C2, ó, clico no C2, que é onde está o número 13, que é a posição da primeira vírgula. E o que eu faço? Fecho, o número de caracteres, menos 1, ó, menos 1. Dou Enter, pronto, Luiz Cláudio. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar o menos 1, vou colocar assim, só o C2. Olha o que acontece, ó. Vem o Luiz Cláudio e a vírgula, tá vendo? Ó? Vem Luiz Cláudio e vírgula. Então, tem que ser a posição da vírgula menos 1, que é 13 menos 1. Então, eu vou de novo na fórmula lá, é C2, que é o número 13, menos 1. Aí eu dou Enter. Pronto, só vem o Luiz Cláudio. Aí a profissão, da mesma forma. A profissão, eu tenho que pegar lá o professor daquele caractere, desse campo aqui, ó. O texto, Luiz Cláudio, professor, do 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é igual, extrair texto. Ele pede para mim o texto que eu quero extrair. Da onde eu quero extrair a porção do texto? Dessa célula. O segundo, o número inicial. O número inicial é a posição da vírgula. Não tem a primeira vírgula lá? A primeira vírgula está na posição 13. E eu quero a partir da letra P de professor. Então, a vírgula para a posição 13. Aí tem o espaço em branco. E a terceira posição é a letra P, onde eu quero pegar a palavra professor. Então, é a posição 13, que é o C2, mais duas posições, porque uma posição é da vírgula e a outra posição é do espaço em branco. Tá? E o número de caracteres? Qual é o número de caracteres? Se a segunda vírgula está na posição 24 e a primeira vírgula está na posição 13, eu simplesmente subtraio o número de caracteres. Tiro 13 de 24 e eu vou saber qual é o tamanho do caractere do campo que eu quero. Mas eu não vou colocar mais nada. Eu vou colocar aqui, ó, D2 menos D13. E vou fechar o parênteses, olha o que vai me dar, ó. Deu professor, tá vendo? Ó? Professor. Mas o professor apareceu com vírgula aqui. Então, o que eu tenho que fazer, na realidade, é o D2 menos C2 menos 1. Eu dou Enter aqui. Opa, desculpe. Menos 2, porque tem o espaço em branco. Menos 2, que tem espaço em branco é a vírgula. Apareceu só a palavra professor. Perfeito? E, finalmente, eu vou reextrair a numeração, vou extrair o RG dele. O que eu faço? Igual,
extrair texto. Opa, extrair texto. Abro parênteses. De onde eu quero extrair? Desse texto aqui. Ponto e vírgula, mudar de parâmetro. O número inicial é a vírgula, na segunda vírgula, está na posição 24. Então, vai ser 24 mais 2, porque é 24 a posição da vírgula, mais a posição vírgula e espaço em branco. Então, eu tenho a posição 24 aqui, mais... Eu vou colocar só a posição 24, para vocês verem o que acontece. Ó. Opa, falta o parâmetro ainda. A posição 24. E aí, o terceiro parâmetro, ele pega a quantidade de caracteres que eu quero extrair. Como é o último campo, eu penso assim, pô, um RG, tem RG com mais de 20 caracteres? Não tem, então eu vou colocar 20 aqui. Pronto. E olha o que aparece. Só que apareceu vírgula, espaço em branco, e aí apareceu o RG. O que eu tenho que fazer? Na realidade, é D2, né? Mais 2. Aí sim apareceu só o número de RG da pessoa. Perfeito, pessoal? Na próxima aula, eu vou complementar essa planilha, para não ficar muito pesado para vocês, tá certo? Eu vou fazer com que tudo que nós fizemos aqui se repita para os outros campos, tá? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa no Excel. Hoje, aos pouquinhos, eu vou passando o Excel básico e um pouquinho mais do Excel avançado. Isso aqui que eu ensinei para vocês já é Excel avançado. Obrigado e até a próxima aula. Tá certo. Pessoal, muito obrigado. Qualquer coisa eu respondo para vocês. Falta menos de um minuto, então não dá para a gente continuar, tá? Boa noite. Boa noite, professor. Tchau. Muito obrigado. Boa noite, professor. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Sérgio, hoje foi bastante gente, Boa hein? noite. 58 pessoas. 58 pessoas, tá bom, tá Eba. ótimo. Sérgio, Cristiane, Silvana, Antônio, Simone, Luiz Cláudio, sou eu. Boa noite. Aldenise, tchau. Muito obrigado. Até mais. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Até mais. Até mais, Daiane. É. Até mais. Antônio, muito boa noite, muito obrigado. Adriana, Rebeca, Tiziana, Isabela, Sérgio. Tchau, tchau. Muito obrigado, viu? Para todos vocês, tá bom? Obrigado também. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.